Señor cobarde, venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. He can do whatever he wants. It's all right. Whatever he wants to do. If he wants to do something, if he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough. Como vocês viram, nós estamos acompanhando as notícias sobre a possível captura ou queda de Nicolás Maduro na Venezuela. Independente do desfecho político imediato, esse momento nos obriga a refletir sobre 5 lições que devemos aprender com tudo o que está acontecendo agora na Venezuela. Primeira lição: o poder sem limites sempre adoece uma nação. A história e a Bíblia deixam claro que quando o poder se concentra sem limites, a justiça se perde e o povo sofre. A Bíblia diz: ai dos que decretam leis injustas. Onde não há prestação de contas, surgem opressão, medo e corrupção. É o que vemos também na nossa nação. A segunda lição: ideologias não salvam povos. Valores, sim. A crise venezuelana revela que promessas políticas sem fundamentos éticos produzem frustração coletiva. A Bíblia nunca apontou sistemas humanos como salvação, mas princípios eternos como justiça, verdade e temor ao Senhor. Terceira lição: o povo sempre paga o preço das más lideranças. Quando governantes escolhem o poder acima do povo, o resultado é sofrimento generalizado. Fome, êxodo, famílias separadas. Deus vê o clamor dos oprimidos. Nós lemos em Êxodo: vi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. A quarta lição: a igreja. A igreja não pode ser cúmplice do silêncio. Em tempos de autoritarismo, o silêncio parece mais seguro, mas a missão da igreja é profética. Isaías disse: clama em alta voz. A igreja não existe para legitimar o poder, mas para apontar a verdade, defender a dignidade humana e proteger os vulneráveis. Quinta e última lição: por que devemos orar pela Venezuela e o seu povo? Oramos porque Deus se importa com nações, não apenas com indivíduos. A oração rompe ciclos de opressão espiritual e moral. O sofrimento coletivo clama por intervenção divina. A esperança de restauração nasce quando o povo dobra os joelhos. A oração não é fuga da realidade, é resistência espiritual. Ela sustenta o povo quando instituições falham e preparam o caminho para a restauração. A Bíblia diz: exorto antes de tudo que se façam súplicas, orações e intercessões por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A Venezuela nos ensina que ditaduras ferem povos, o silêncio adoece a igreja e a oração mantém viva a esperança. Ditaduras passam, a verdade permanece e Deus continua sendo refúgio para os povos oprimidos. Olá, pessoal. Estou aqui pensando na mente da imprensa que debochou de Donald Trump. Hoje, dia 3 de janeiro, nós vivemos um dos momentos mais históricos na América Latina. Nas primeiras horas do dia, quem acompanha a internet viu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sua rede social que as forças americanas realizaram um ataque de grande escala na Venezuela e que o ditador Nicolás Maduro e a sua esposa foram capturados e retirados do país. Sim, Maduro apodreceu e caiu. Imagens e vídeos estão circulando aí pelas redes sociais, mostrando explosões lá em Caracas, cenas que nós jamais veríamos se nós estivéssemos diante de um marco geopolítico sem precedentes. A prisão de Nicolás Maduro, pessoal, não é apenas a queda de um homem, é a queda de um regime que oprimiu seu próprio povo. Um regime que destruiu uma nação rica, que transformou petróleo em miséria, que transformou a liberdade em perseguição. É o fim, ou o início, de um sonho fracassado chamado socialismo do século XXI, que Lula tenta impor no Brasil. A Venezuela foi um dos principais pilares do maldito Foro de São Paulo.
sustentando assim financeiramente e ideologicamente governos e movimentos que tentaram impor regimes autoritários por toda a América Latina, inclusive o Brasil. Agora, com a sua liderança, Nicolás Maduro, capturada, essa estrutura desmorona. A América Latina não nasceu para ser escrava do comunismo. Nós somos um povo de fé, trabalho, família, desenvolvimento e soberania. O comunismo, por onde passou, só trouxe fome, medo, morte e destruição. E nós não podemos ignorar o papel de quem teve a coragem política e geopolítica para enfrentar essa tirania, que foi Donald Trump, do qual muita gente debochou, que muitos chamaram de provocador e audacioso. Ele agiu com firmeza. Enquanto líderes do mundo hesitavam, ele fez o que grande parte da direita política clamava há muitos anos: enfrentar os regimes autoritários que se escondem atrás de ideologias falidas. E o que isso significa para nós, brasileiros, aqui para o Brasil hoje? Significa uma alerta direta ao governo Lula. Significa que o modelo que Lula elogia e defende, aquele que trouxe a Venezuela ao colapso, não é um exemplo, é um aviso. Significa que o mundo está mudando, que a opinião pública está acordando e que aqueles que insistem em políticas fracassadas ficarão isolados. Ainda há esperança. A liberdade nunca foi uma ideia morta. Ela só precisava de um momento como este para provar que ainda pulsa no coração de todos os povos. A queda de Nicolás Maduro, agora consumada pela ação internacional, pode ser o sinal de um novo capítulo de liberdade para toda a América Latina, incluindo o Brasil. Para todos nós que acreditamos que o futuro deve ser de liberdade e não de servidão ideológica. Ainda há esperança. Repito, o Maduro apodreceu e caiu. Aliás, tudo que é maduro demais apodrece. Não há mal que dure para sempre. Acabou. Chegou o fim dessa ditadura maligna, desse narcotraficante, terrorista, criminoso, Nicolás Maduro. Pois é, você está na cadeia agora nos Estados Unidos. Nós só estamos aguardando você abrir a boca. Nós queremos que você se torne o delator mor, o delator mais querido do planeta. E delate os amiguinhos do Foro de São Paulo, inclusive dos seus fundadores, que tem um aqui que é presidente da República do Brasil. Nós estamos aguardando isso, porque todos aqueles que cometeram crimes contra a humanidade, todos aqueles que alimentam ditaduras como Cuba, como Nicarágua e tantos outros países, merecem o mesmo fim do Maduro, a queda do seu regime e a prisão imediata. Nós estamos aqui no Brasil fazendo festa, parabenizando o Donald Trump e parabenizando o povo venezuelano que começa a partir de hoje uma nova história. Nós sabemos que tirar o Maduro ainda não é o fim, porque os demônios do chavismo estão lá enraizados. Mas sabemos também que Donald Trump fará a faxina geral, completa, para libertar o continente latino-americano. E o Brasil também sentirá os ares da liberdade. Por quê? Porque o delator Maduro vai fazer cair Lula, Petro e tantos outros que são todos interligados, todos amigos do Foro de São Paulo. Chegou a vez do povo de bem, chegou a vez da luz brilhar e espantar as trevas. Parabéns, Venezuela, parabéns, nosso querido Donald Trump. Deus abençoe a América Latina, Deus abençoe a Venezuela, Deus abençoe o Brasil. Eu passei 8 dias na Venezuela. Eu tenho esse compromisso diante de Deus, porque o que chega para você na rede de televisão aberta sobre a Venezuela é tudo mentira. Hoje, na Venezuela, não existe mais nenhuma rádio, nenhum jornal, nenhuma empresa televisiva que não seja do governo. Fechou tudo. Não existe oposição hoje dentro da Venezuela. Hoje não existe, irmão. Hoje a igreja na Venezuela não pode orar contra o presidente. Se orar, fecha a igreja, eles metem fogo, eles prendem. E os pastores não têm coragem também. Então, eu até falei, né? Vamos levantar um clamor para Deus mudar essa situação na Venezuela. Pastor, a gente não pode orar. Eu estava jantando na casa de um pastor e a esposa, os filhos, e eu disse, como é que vai ficar essa situação do Maduro,
Como é que vai ficar a situação da Venezuela? E eu acho que a esposa estava tão assim, desesperada para falar, e ela disse, em nome de Jesus, esse governo de esquerda, esse amigo maldito do Lula, esse Maduro vai cair por terra. E o marido diz, cala a boca, não fala o nome desse homem aqui, vai que alguém escuta. Você sabe o que é um país com medo, irmãos? Zacarim, de dentro, ninguém consegue resistir ao sistema. É um caos. Todas as empresas fecharam, todas. Não tem uma empresa aberta, não tem uma indústria aberta, não tem uma fábrica aberta. Eu tomei café com 3 médicos da igreja, que são pastores. Os filhos todos foram embora para a Colômbia, Chile, para os Estados Unidos, mas esses 3 pastores ficaram. Eles trabalham para o governo. Irmãos, eu estou diante de Deus, eu estou num altar aqui. Então eu quero que você acredite no que eu vou te falar. Os 3 médicos, eu disse, quanto que vocês estão ganhando hoje do governo da Venezuela? Um médico hoje na Venezuela ganha $10 por mês. Um médico ganha R$60 por mês. A esposa de um pastor é professora da rede pública. Ela ganha $6 por mês. Ela ganha R$36 por mês. É o que a esquerda faz com o país, irmãos. Prometer o kit gás, prometer o kit energia, prometer o vale combustível. Hoje a Venezuela não tem mais energia, não tem mais água, não tem mais gás, e o povo está passando fome. Hoje é um dia histórico para o povo venezuelano. É um dia onde muitas orações estão sendo respondidas. A prisão e a captura de Maduro representa um golpe na cabeça da cobra que está governando em nosso país. A cabeça do dragão maligno que governa nosso país, e essa mesma cobra ideológica que está em muitos países da Latinoamérica, hoje foi ferida de morte. O que acontece na Venezuela é alegria para mim, mas também tem que ser alegria para o povo brasileiro, o povo colombiano, o povo argentino, para o povo latino-americano. Hoje é uma vitória da luz acima das trevas, é uma vitória de Deus, da Igreja de Cristo, acima de ideologias satânicas que representam o anticristo. Na Venezuela foi invadida de um jeito por uma religião que foi a religião cubana. Chávez, o ex-presidente Chávez, quando chegou ao poder, ele tinha um encantamento pelo Fidel Castro e pela Cuba. E lá na Cuba tem a santeria cubana, que é muito forte. Então, o primeiro que eles fizeram ao chegar à Venezuela, no ano de 1999, foi começar a fazer bruxaria, feitiçaria, santeria, que é a religião cubana. E tem histórias que falam que, por exemplo, eles pegavam um avião ao redor da Venezuela, fazendo rituais satânicos e entregando a Venezuela a potestades satânicas. Eles, por exemplo, exumaram, tiraram os ossos do libertador Simão Bolívar e ali fizeram bruxaria. Em frente de todo mundo, na televisão aberta, fizeram isso. Nos palácios de governo, você vê os políticos deles, todos têm ali a pulseirinha típica, né? Que eles são santeiros, bruxos. Então, o primeiro que aconteceu na Venezuela foi entregar nosso país a potestades satânicas de bruxaria e santeria. Na Venezuela foi invadida de um jeito por uma religião que foi a religião cubana.